Hora 10. Conversas com hora marcada na Antena Madeira. Uma emissão de Marta Cília. Bom dia a todos. Emissão do programa Hora 10, hoje com controle técnico de Miguel França. Como é habitual, vamos aqui estar até perto das 11 desta manhã e sob o signo da dança fazemos a emissão de hoje. Temos em estúdio três convidados que passo desde já a apresentar. O Telmo Ferreira, que é presidente da direção da Associação dos Amigos da Arte Inclusiva, Dançando com a Diferença, é também bailarino. Muito bom dia, Telmo Ferreira, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Obrigada eu por teres vindo. Também connosco está o Henrique Amoedo, que é o diretor artístico do grupo Dançando com a Diferença. Muito bom dia, Henrique. Bom dia, bem-vindo. Marta. Bom dia a todos. E o Diogo Gonçalves, que é produtor do grupo. Muito bom dia também. Bom dia, Marta. Muito obrigada, então, aos três por terem vindo a esta emissão. Eu disse que o programa se fazia sob o signo da dança e vou ler, para início de conversa, digamos assim, um excerto do livro Pés Alados, a biografia de Telmo Ferreira, de Sandra Nobre. Quando em 2014 decidiu ir viver para o Brasil uma temporada para ganhar outras competências artísticas, Telmo Ferreira estava a tentar sair da sua zona de conforto e a dar uma oportunidade a si próprio de se superar. Ficou 7 meses. Os pés de Telmo ganharam asas, pés alados à conquista do mundo. Não voltar nunca foi uma hipótese. Precisou sempre de regressar à Câmara de Lobos. Revisitar a infância para não esquecer aquilo pelo que já passou, para não repetir os mesmos erros com os seus filhos, como a sua bisavó fez aos filhos, a avó aos filhos e aos netos, e os pais a ele e aos irmãos. E a verdade é que o Telmo Ferreira regressa já na próxima semana à Câmara de Lobos para apresentar, enfim, na sua terra natal, o livro Pés Alados. Telmo Ferreira, apesar de tudo, e porque o livro relata a sua história de superação, tem boas memórias da infância em Câmara de Lobos. Sim, também não se pode dizer que foi também tudo um drama e um terror e uma tragédia lá em Câmara de Lobos, porque também foi onde dei os meus primeiros passos. E fui muito feliz também e foi onde eu comecei a brincar também com os meus colegas, a saber fazer os próprios jogos tradicionais que hoje acaba por morrer, que já não existe estes jogos. E foi uma infância também, apesar de ser dura, apesar de ter muitas dificuldades, mas também teve uns momentos felizes e momentos bonitos. E os momentos felizes que recorda são os da brincadeira com os outros meninos de Câmara de Lobos? Sim, os momentos principalmente das brincadeiras, os momentos, por exemplo, agora que estamos na altura de São João e São Pedro, que era neste preciso momento que nós íamos roubar as estacas das bananeiras e levávamos para a praia e fazíamos grandes fogueiras. E saltávamos a fogueira e lembro-me perfeitamente, por exemplo, nestas alturas, que a minha avó e o meu avô juntavam-se a família e iam todos para a Ribeira, era o que todo mundo... Aliás, é um dos relatos aqui do livro, não é? A saída para a Ribeira. Nós íamos todos para a Ribeira e eu lembro perfeitamente de termos uma panela e ter o atum e ter as semilhas e as maçarocas e estarmos ali a nadar até meia-noite, 1 da manhã, que a água estava quente, a água não estava fria. Era brincadeiras e saltar ali a fogueira e são momentos únicos que permanecem ainda na minha memória. Dos maus momentos, ainda guarda registro? Ou é algo que tenta apagar da sua memória? Ou lida bem com esse aspecto da sua vida? Eu lido bem, porque estes momentos já foram. São passados e não... Agora é mais para poder relatar e poder... falar sobre estas feridas, mas não é nada que me prenda e nada que não me faça ser aquilo que eu sou e que não possa continuar a voar e continuar a enfrentar a vida. A dança foi fundamental. Sim, a dança foi. Para sair desse meio
E para agora chegar onde chegou, Telmo Ferreira? Sim, sem dúvida. Desde que comecei a entrar desde que entrei no grupo Dançando com a Diferença em 2001, se eu parar e olhar para trás e ver o quanto eu cresci, o quanto eu sou hoje, o quanto pessoa, não é, como bailarino, o quanto eu cresci na minha vida e poder ter esta grande família que é o grupo Dançando com a Diferença. Considera-o a sua família? Sim, o grupo? Desde o início. Desde o início. E há uma família que, de certa forma, acaba por ser a sua e que criou, digamos, na Quinta do Leme. Sim. Criei uma família não era, ainda é. Ainda mantém essa ligação. Sim, ainda temos uma ligação muito bonita, que é a Ana Rocha, que é a mamãe, a Paula Margarida, que é a madrinha, e a Bernadette, que é a titia. Sim. Ainda hoje temos esta ligação muito forte, é uma ligação muito bonita. Tive esta necessidade quando entrei para a educação especial, de lá ter chegado e no meio de onde eu estava tinha aquela necessidade de poder chamar alguém de mamãe ou titia, que era aquela parte de afetivo que eu precisava. E isto eu realizei e fui bem realizado, e até hoje estamos grandes laços. E é uma pessoa que tenho também muito na minha memória e está presente. Vamos tentar entender esse percurso que o leva à Quinta do Leme. Com que idade chega à Quinta do Leme? Chego à Quinta do Leme com 10 anos. 10 anos. E porquê é que vai para a Quinta do Leme? Então, vou para a Quinta do Leme porque eu estava em Câmara de Lobos, miúdo de rua, miúdo das caixinhas, e o que acontece é que faltava imenso à escola. E a dada altura é sinalizado pela Segurança Social, sim, é isso? Não foi tanto pela Segurança Social, foi mesmo pela a escola em si. Sim. Como me faltava imenso à escola, que o facto de saber que eu ia para a escola e tinha que chegar a casa com os 1000 escudos, então o que acontecia? Eu não ia à escola e tinha que ir pedir dinheiro. Sim. E as poucas vezes que ia para a escola, os professores viam mesmo que tinha esta grande dificuldade na leitura e na escrita. E além do comportamento, além diríamos, da hiperatividade, que é acelerado como eu sou. Continua a ser. Sim. Continua a ser. E há um certo momento que a minha avó acaba por saber por uma vizinha, que há uma miúda que está na educação especial, ela vem a saber que esta miúda tem um abono social maior do que é normal. Sim. Então a minha avó aproveitou-se também da situação, que era mais uma ajuda para poder alimentar mais bocas lá em casa, e acabou por falar com os professores aproveitaram-se, e eu então vou bater a educação especial. Porque era a avó que decidia tudo em casa. Sim. Era a mulher da casa. Era a mulher da casa. Sim. Tinha uma personalidade forte. Sim, forte. É uma pessoa... mesmo seja homem, seja mulher, ela enfrentavam tudo. Eu lembro perfeitamente de um tio com 30 ainda anos, por aí, que acho que ele ainda deu uma bofetada da mulher, não é? E ela salta com tudo e pega num pedaço de pau e dá-lhe pela cabeça abaixo. É mesmo uma mulher forte e guerreira, ela nunca se deixava cair. Subjugar e não. Não. Tinha que ser, compreende, de certa forma, a atitude dela. Compreendo, porquê? Porque ela é uma pessoa. Éramos 22 pessoas lá em casa. Sim. Num pequeno espaço. Num pequeno espaço. O meu avô era o único que trabalhava, era pescador. Estava fora muito tempo, não era? Sim, muito tempo. E quando vinha, não ficava em casa, ficava sempre nas tascas ou a jogar as cartas, não é? E então tinha que haver uma parte masculina ali em casa, e era a minha avó que segurava aquilo esse papel. Com unhas e dentes. E eram todos pequenos, todos assim como o Telmo, irrequietos? Não eram. Os outros não eram assim como o Telmo? Não. Eu confesso que... Confessa a rebeldia? A rebeldia, mas os outros faziam coisas que eu não fazia. Sim? Pronto, quanto eu tinha medo de, por exemplo,
Não arriscava tanto, é isso? Exato. Quando eles arriscavam certas coisas ou se metiam em certas caminhos que a minha avó sempre dava conselhos, não se metam na droga, não se metam nos cigarros, não se metam a roubar, é melhor pedir do que roubar. Eu sempre tive isto em mente, eu sempre tive um medo desgraçado da polícia, e então era sempre Sim. sinto isso e dentro daquilo que fazia, responsável. portava-se bem e era responsável. Exato. Mas fazia muitas loucuras, claro, como Sim. todas as crianças. E passava muito tempo na rua. Sim, é sim. Isso. Muitas das vezes saía de casa às 8 da manhã e regressava por volta das 3, 4 horas da manhã, e havia uma vez ou outra que nem voltava a casa. E isso gostava-lhe? Pedir. Sim. Pedir. Não, Estar não, na rua ou pedir? Não. Não tanto o pedir. Não era tanto o pedir. A mim o que me gostava era o facto de saber que não tínhamos dinheiro para comermos, que era aquele dinheiro que nos dava alimento, não é? Passou fome, o Telmo? Passei muita fome, muita fome. Claro que não vou dizer que ninguém gosta de levar tareias como eu levava tareias. Mas era aquela obrigação de que chegar a casa com aquele dinheiro e ter, no outro dia termos uma sopa ou termos alguma coisa para comer. Não foi... Pronto. Portanto, tentava sempre chegar com esse dinheiro a casa, não só para não levar a tareia, se não o fizesse, mas também porque tinha consciência que era aquilo que permitia que comessem no dia seguinte. Claro. Era um pouco a gente sabe perfeitamente, se nós chegássemos a casa com aqueles milhos escudos, que no outro dia não havia uma panela de sopa. Sim. Ou não havia aquele guisadinho como a gente gosta, com um pedaço de pão. Ou não tinha, quando acordasses às 5 da manhã, o carro do pão a petear e os vizinhos a ir comprar pão e nós não termos pão. Então, de uma forma, também dá este orgulho e ter que chegar a casa com dinheiro também, não é? Não se vai falar só dos maus tratos. Sim. Os maus tratos ficaram lá. Sim. É consciente disso ao ponto de, e voltando ao excerto do livro que eu referi, de não querer repetir nos seus filhos essas experiências que teve na infância, não é? Sim. Eu sempre disse, se um dia tiver filhos, nunca não quero que eles passem aquilo que eu passei, mas também não quero dar tudo para eles, porque eles também têm que aprender o que é a vida. Não quer facilitar. Também não quer facilitar, porque o que nós vemos hoje em dia de muitos jovens e muitas crianças é que os pais dão tudo, e depois eles não sabem o que é a vida, e estes jovens querem mais e querem mais e querem mais, e acabam por levar os pais às vezes até um extremo muito mau. E eu não quero isso. Eu quero que eles também saibam o que é a vida. O que custa. Porque se me custa trabalhar, vai-me custar a ter por exemplo, aquele tablet, aquele telefone para dar àquela criança. E acho que darmos tudo facilitado também isso não é justo. O Telmo tem na sua avó a figura materna, no fundo. Sim. Porque pai e mãe pouco os conheceu. Sim. E pouco pôde contar com eles na vida, é isso? Sim, a minha avó é a minha figura principal, porque apesar de ter acontecido muitas coisas, mas também tido muitas coisas boas. E para mim ela é a minha mãe, ela é o meu pai, ela é tudo que está cá presente. E o avô? O avô também. Também. O meu avô também é uma figura que... Morreu ainda jovem, sim, talvez? Sim. Morreu já vai fazer 16 anos, morreu com 50 e poucos anos. Mas a memória que eu guardo no meu coração e na minha mente é coisas boas, momentos bonitos, momentos bem partilhados, como o facto de ele me chamar carinhosamente o preto. O preto. O preto. Não quero o preto de um lado negativo, mas sim o preto. Vai buscar o vinho para o avô e ficas com o resto do truque. Preto, perdoa por tudo o que estás a passar, mas no fundo a tua avó ama-te. Isto são coisas que marca. Aliás, não sei se interpretei bem, mas no livro dá a entender o Telmo que era o preferido do avô. Sim, é verdade, porque eu era o preferido do avô
porque eu sorrateiramente ia até à venda, ia buscar a garrafinha de vinho do avô, punha por baixo da t-shirt, Sim, exato. escondia. Ou fazia manobras a ir até a janela da varanda que está a minha avó. Sim. E de forma a contornar aquilo tudo. Sim. E ele por ali por trás da roupa. E quando ela vai até à casa de banho, ele dava um golinho. Aquilo era tudo Era um jogo. Um jogo. O Telmo entra então com 10 anos na Quinta do Leme e, a dada altura, instalou-se na ilha um brasileiro com um projeto inovador. É o que está escrito aqui no livro. Mas é verdade. É verdade. E o brasileiro é o Henrique Amoedo. É o Henrique Amoedo, que tem uma influência também na sua vida, a dada altura, Telmo Ferreira. Sim, é é isso? verdade. O Henrique Amoedo é aquilo que eu costumo dizer e está aí nas grandes reportagens que eu falo. Henrique Amoedo é uma figura mesmo muito forte na minha vida porque além de ter sido um professor, é um pai e é um pai presente e é uma pessoa que não deixa cruzar os braços e que não gosta de fraquezas e não gosta de que nos que vá abaixo, está sempre a dar quase murros na cabeça para poder. Meigo. Super meigo. Mas é verdade. Mas são coisas. Vai espicaçando, digamos. Exato, mas é coisas boas Vai que é para borrando. tu acordares para Sim. a vida e veres a vida de outra forma e não ficares parado no tempo. É como o facto de dizer não está na hora de estudar, não está na hora de tirar a carta de condução, não está na hora de fazer. Isso são coisas que faltavam pronto, falta quando alguém tem um pai ou uma mãe que mostra o caminho, de certa forma. Exato. Temos às vezes um pai Desafia. na hora da refeição e diz assim: olha, quando é que vais tirar a carta? E não tinha essa coisa, não é? Oh, quando é que vais estudar? Ou quando é que... Ele não, ele era bruto na forma como entra no assunto. Direto, exato. Mas é a forma de eu crescer. É a forma de ver a vida de outra forma e não ficar de braços cruzados, porque de braços cruzados a vida não te traz nada. Sim. Henrique Amoedo sentiu-se, digamos, responsável por isso, digamos, no sentido de fazer esse tal empurrão em algumas alturas da vida do Telmo Ferreira para ele andar para a frente, partir à conquista de... Eu acho que isso nunca foi racional, nunca foi pensado. Nunca foi pensado. Tenho que fazer isso, eu tenho que apontar esse caminho, eu tenho... É uma coisa da relação mesmo, acho que isso é normal quando você gosta de alguma pessoa e acredita na pessoa. Mas não é pensado, vou falar isso porque penso que ele vai chegar ali. E a coisa é mesmo bruta, olha, vai ficar aqui parado, vai se mexer, vai estudar. Faz qualquer coisa. Já não está na hora de tirar a carta de condução, vamos mexer, vamos. Não sei se vou conseguir. O Telmo tinha muito receio. Muito isso, sim. Para saber se conseguiria ou não tirar a carta de condução. Eu falava, olha, se você não fizer, você não vai saber. Então vai lá e tenta. E passei tudo a primeira. Pronto, já tem a carta de condução, Já então. tem. Portanto, cuidado, pessoal, ele tem carta de condução. Voz da frente, gato. Mas eu acho que é isso mesmo, Marta, não foi pensado, não foi... É isso, é a relação, acho que é uma relação normal para mim, quando você está com alguém que você gosta ou num projeto que você acredita, enfim, é na relação com as pessoas. O tal brasileiro com um projeto inovador que chegou à Quinta do Leme é mesmo o Henrique Amoedo, que a dada altura começa a trabalhar com estes jovens, incluindo o Telmo. O Telmo está do início, portanto há 17 anos. Exato. 17 anos, 17, é isso, sim. no Dançando com a Diferença. A relação nem sempre foi fácil. Ele era realmente um rebelde. O Telmo era muito rebelde no início. Era difícil conseguir manter o Telmo na aula, era difícil fazer com que o Telmo não falasse 185 palavrões a cada ordem ou a cada pedido, que a resposta dele não fosse nesse sentido. Era difícil com as questões de higiene, enfim, com uma série de questões que a gente teve que trabalhar. Mas isso faz parte, eu acho que é mesmo o trabalho. O trabalho com o Telmo foi sendo construído dessa forma. Eu aprendi muito nessa relação com o Telmo também, como lidar. E com a avó dele também, que realmente era uma matriarca daquelas com um M muito maiúsculo. Chegou a falar com ela? Cheguei Numa a circunstância muito específica, que foi quando tem que sair a primeira vez para o estrangeiro
e o Telmo Ferreira necessita de um passaporte. Exato. Essa história está no livro Está também. no livro é uma das histórias também, que, está no que a livro. gente, que o Telmo conta no livro e que a Sandra escreveu muito bem. Mas eu aprendi muito com essa história. Tem um pouco da visão do brasileiro com o que é a Europa ou com o que é Portugal. E você achar que o Brasil é pobre e que a Sim, pobreza está do outro está lado e que aqui isso não existe. E nessa relação com a avó do Telmo, nessa situação do passaporte, eu falava que ela tinha que tirar o passaporte, que isso era a responsabilidade dela. A gente tinha uma viagem com Dançando com a Diferença ao Brasil para apresentar um espetáculo. Foi a primeira saída do grupo, em 2002. E eu pedia, Telmo, o passaporte ele não tem, eu não tenho, e a sua avó tem que tirar o passaporte, vai com a sua avó. Enfim, toda aquela cena de ter a documentação necessária para tirar o passaporte, que já era uma complicação enorme. Quem é o tutor legal, quem é que pode autorizar o Telmo viajar, enfim, tudo isso. E depois mais a outra cena que era, não tenho dinheiro para fazer o passaporte. Eu falava, isso não é problema meu. Isso é problema da sua avó e ela que tem que resolver. Enfim, isso foi se arrastando e já no limite eu tive uma reunião com a avó para a avó tratar desse assunto, para ver se ela tratava do assunto. E ela começou a me falar do dinheiro que tinha. Me falava, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso e ganho tanto. Eu não lembro as contas, mas se fizer as contas é mais ou menos, eu tenho 1.100 euros e não consigo. E eu falava, mas se você tem 1.100 euros, você não consegue tirar 60 para fazer um passaporte? Sim, e era com certeza muito menos do que isso. Exato, e ela falava, mas eu tenho 1.100. E eu falava, não, mas eu não me conformo, tira, poupa, gasta menos, mas tem que fazer e tal. E num determinado momento eu falo, você tem 1.100 euros por mês, eu não consigo entender que você não... E ela falou, não é por mês, eu tenho 1.100 por ano. Por ano, pois, está bem. E Eu estava a pensar, 1.100 por mês é muito, certeza, Rica, as contas estão mal feitas. Não, e daí que eu percebi que os valores que ela estava me apresentando e que eu Eram estava ínfimos. assumindo como valores mensais, ela estava falando do ano todo. E foi uma lição mesmo, naquela hora caiu... Percebeu, Se for talvez. em bom brasileiro, eu falo assim, caiu a casa. Caiu a casa. Eu fiquei muito sem graça mesmo e não sabia mais como falar com ela. Eu falei, esquece isso. E na altura eu lembro que paguei o passaporte do Telmo, eu com o meu dinheiro. Sim. E passou a perceber um pouco melhor e foi aí que eu o percebi enquadramento, exato, e comecei a como ter vivia o Telmo Ferreira. Real noção do que era aquela família, do que era a condição do Telmo naquele meio. E depois a nossa relação foi mudando, a minha relação com a avó dele também. Eu trouxe uma santa, uma Nossa Senhora Aparecida do Brasil, que ela pediu. Foi o que ela pediu que trouxesse do Brasil. E a gente comprou e trouxe para ela. Então, assim, foi uma pessoa que eu também me tornei muito próximo. E ela percebia um pouco este seu percurso na dança, Telmo Ferreira? Se ela percebia, ela não dava a entender que percebia. Mas que ela via que eu me sentia bem e feliz. E pronto, aí ela também deixou de uma forma também fluir e deixou ir. Deixou ir, sim. Mas em contrapartida, com ela, nunca podia falhar ali era o dinheiro. Continuava a não poder falhar. Exato, porque o dinheiro. o que acontecia é que deixei de pedir dinheiro e na altura que eu estava no dançando, estava na agricultura. Fazia um trabalho. Exato. E como era terrenos. durante a semana, juntamente com a educação especial, aí não havia grandes problemas. O problema era o fim de semana. O fim de semana eu trabalhava na agricultura e tinha que conciliar às vezes com o dançando. E o que acontecia é não havia aquele dinheiro da agricultura, do dinheiro que eu ia buscar, e então de uma outra forma o Henrique percebia que faltava aquele dinheiro no fim de semana para o pão ou para o que fosse, e ele próprio... Ele ponha. Portanto, e aliás, leio um pouco mais do livro. O coreógrafo tornou-se um professor, um líder, um mentor, uma referência, um anjo da guarda, o seu papi. É isso. É isso. Voltando à avó. Cada um tem o papi que merece. Voltando à questão da avó, nunca lhe cortou, digamos, as asas dos pés ao Telmo Ferreira. E chegou a assistir a um espetáculo, um único. Sim, é isso. Foi um único, porque ainda por cima foi uma surpresa. Sim, não sabia que ela ia estar presente. Não sabia. Só sei que estava a dançar e precisamente olha-se para a plateia e ela estava na segunda fila e ainda por cima estava a dormir. Estava a dormir e eu, aquilo é a minha avó. E como ela dizia,
Eu estava na Madorna. Na Madorna. Eu estava na Madorna, desculpa, Manete. A Clara Andermatt, no prefácio do livro, escreve que o Telmo, através da sua paixão pela dança, pela vida e pelos outros, foi capaz de superar-se, enfim, escapar ao contexto desfavorável em que nasceu e tornar-se alguém que se realiza e inspira os outros. Henrique, está de acordo? Foi a dança que permitiu que o Telmo Ferreira chegasse onde chegou? Eu não gosto de ver as Não coisas gosta só assim. assim de uma forma unilateral. Eu acho que são uma série de fatores aqui que contribuíram para que o Telmo fosse e seja o que ele é hoje. Eu acho que a dança tem um fator aqui muito importante. Eu acho que a dança ajudou. E quando eu falo Telmo, eu acho que também é importante a gente frisar isso. Assim, para mim, o Telmo é um modelo hoje dentro do Dançando com a Diferença. Sim. Isso aconteceu com o Telmo, mas também acontece no dia a dia com outras pessoas e cada uma no seu nível. É para isso que a gente trabalha. Mas eu acho que a dança criou bases sólidas e deu referências para o Telmo saber que podia ir mais longe. A dança, se a gente pegar essa primeira viagem ao Brasil, logo em 2002, essa viagem abriu a cabeça, de alguma forma, e no bom sentido, de muitas das pessoas que estiveram presentes nessa viagem. Conseguiram perceber que o Dançando com a Diferença podia ser muito maior do que o que elas... Eu gosto, para ser bem claro, eu gosto de falar isso. O grupo chegou no Brasil achando que era o melhor grupo do mundo. Nós somos bons, nós somos o máximo, ninguém faz o que a gente faz. E se depararam ali com mais 50 grupos iguais. E falaram Foi assim, um embate com a realidade. Exato, digamos. afinal não estamos sozinhos, afinal existe mais mundo além do que aquilo que a gente imaginava. Eu acho que isso é um ensinamento que todo mundo ali levou para a sua vida. Então tem várias pessoas que tiveram nessa viagem, que seguiram os seus percursos. O Telmo é um deles que tá mais próximo hoje, mas eu acho que isso teve uma grande influência em todo mundo e continua a ter a cada viagem, a cada coisa que a gente faz. Telmo Ferreira, essa viagem ao Brasil foi importante também para si. Era muito novo na altura? Sim. Fiz aniversário e tudo lá, fiz 12 anos, por isso também foi Brasil. Muito marcante. Foi muito bonito nós depararmos com a quantidade de grupos, a quantidade de pessoas ali a dançar, ver diferentes coreografias, diferentes espetáculos a decorrer, e que foi um ensinamento, foi muito bonito. Sim. E todas as outras viagens têm sido importantes também e também foram importantes no sentido de que o Telmo Ferreira, a dada altura, pensou ou decidiu que a dança era mesmo aquilo que queria e que teria que apostar nessa formação mais. Sim, eu tinha... Como eu estava no curso de cozinha, e estava a trabalhar em cozinha. Portanto, passou pela agricultura, só para entendermos, e depois para a cozinha. Pela cozinha. Foi trabalhar para um restaurante. Exato. E depois fez formação. Fiz formação no hotel do Pestana, grande hotel. E estava a fazer formação, e depois fui trabalhar, depois recebi um convite, e estávamos ali na cozinha. E há uma alta altura, havia aqui uma barreira, que era os patrões não deixavam poder não dava aqueles dias, aquelas viagens, não podia ser como queria. E eu tinha duas paixões, era a cozinha e a dança. Tinha que escolher. Exato. E como eu ouvi várias pessoas a dizer, tu tens que escolher a um ao outro, e aquilo já me chocava, já entrava em conflito, e depois não sabia o que queria, e estava ali também numa forma... Hesitou muito a dada altura. Sim. Muito... E há um certo dia, cheguei para o Henrique e disse, olha Henrique, eu tenho que escolher um ou outro, como é que é? E nós estivemos a conversar, e depois então quando eu decidi em vir para a dança e me dedicar 100% à dança. E depois comecei também começou a haver formação na área da dança, alguns workshops, a dar aulas, e isto tudo foi decorrendo e... Sim, e optou pela dança. Sim, optei pela dança. Eu acho que essas características do Telmo que a gente está a falar refletem no trabalho do Telmo hoje mesmo, enquanto monitor de dança, enquanto pessoa que coordena os grupos. O Telmo não consegue imaginar uma pessoa com quem ele está trabalhando numa situação... É a coisa que ele falou, se um dia eu for pai, não vou deixar que isso aconteça nunca.
O Telmo, quando percebe que há situações muito próximas do que ele viveu acontecendo com os outros, ele vai às últimas consequências para tentar mudar isso. E eu acho que isso é uma mais-valia do Telmo enquanto profissional. Consegue sair do lugar onde está de professor, de monitor, enfim, da pessoa que está conduzindo uma atividade e perceber o outro e tentar reverter isso. Envolve-se sabendo sair depois, sabendo até onde tem que ir. Sim. Dando depois a liberdade para o outro. Exato. Resolver por si ou crescer. Exato. Ele é a coisa que a gente falou no começo, que eu falei que às vezes não é racional. E acho que o Telmo também não é racional nisso. Você vai por um envolvimento emocional. Eu não posso deixar aquilo acontecer. Mas também sai e fala assim, pronto, agora é com você. Isso é o que eu queria. Agora, se você quiser, você que tem que trabalhar para mudar isso. Não sou eu que vou te dar tudo. Decide-se pela dança e vai procurando formação cada vez mais, não é? 2014 é marcante, a ida ao Brasil. Sim, foi marcante, porque foi uma altura, principalmente, que a associação estava a passar por uma grande dificuldade. Foi na altura, ainda por cima, que eu fiquei sem salário. Sim. E eu, Dançando com a Diferença, estava a passar uma grande dificuldade porque não havia dinheiro, não... Pronto, foi no momento de reconstruir também a altura o Dançando. E aproveitei, como estávamos no Brasil e fomos uma digressão, tive uma oportunidade de... Falando com a família do Henrique, porque lá está, é a família do Henrique, também é a família. E disse, se vocês me aceitam, não sei o quê, e depois fomos para lá. O Henrique começou a falar com algumas companhias que o Henrique conhecia lá. Tive a oportunidade de fazer aulas de afro, balé clássico, assim, e comecei a ver outras coisas que nós não estamos a... Abriu-se o horizonte em relação à dança. E foi muito bonito. E depois, dado uma altura, não é? Eu depois decidi voltar. O Telmo Ferreira tem crescido enquanto bailarino também, Henrique Amoedo. Tem e trabalha muito para isso. Então, assim, a cada coreógrafo que a gente trabalha, a cada nova criação, é alguém que se envolve de corpo e alma, tá dentro mesmo de cada coisa. Procurando crescer e procurando também sempre com cuidado muito grande na relação com o outro. Eu já ouvi de vários coreógrafos dizer que o Telmo é o melhor partner que conhecem quando está fazendo um dueto com qualquer pessoa. Que está sempre atento, que é sempre cuidadoso e que não deixa de cumprir o que ele tem de cumprir. Então tem crescido muito na dança. A Clara fala isso nesse texto, fala do crescimento do Telmo no texto do prefácio. E sim, o Telmo tem crescido muito. Eu acho que como pessoa, toda essa visibilidade que o Telmo atingiu com o livro e também com a reportagem que foi alvo que passou na TVI, a visibilidade que tem acontecido, eu acho que mostra um pouco do caráter do Telmo e da forma do Telmo ser. Então, assim, quando a gente anda Dançando com a Diferença ou quando a gente está sozinho. Então já aconteceu da gente estar almoçando em um restaurante qualquer e as pessoas abordarem o Telmo muitas vezes e param e falam com o Telmo. O Telmo sempre tem paciência, simpatia. Realmente é genuíno a forma como ele atende cada pessoa, como ele conversa, como ele tira cada selfie para ir pro Facebook, enfim, como responde às mensagens das pessoas. Enfim, tudo isso é genuíno e acho que isso faz parte do crescimento. Telmo Ferreira, lidas bem com esse sucesso? Com a fama. Não, eu gosto de ouvir as pessoas e eu sinto que as pessoas são sinceras também. São sinceras, exato. E precisam de alguém também de confiança ou alguém que se possa desabafar. Sim. Que se possa desabafar. E isto é muito bonito. Pessoas parar e dizer: eu vi a tua história e agora. Eles não dizem, mas eu sinto isso. Agora 5 minutos para ouvires a minha história. E eu acabo por dar também uma palavra amiga. E há muitas pessoas que é engraçado que se identificaram-se, que não sabiam perdoar e que depois de ter visto e depois de ter falado vêm de forma diferente e perdoam. Que dizem que o problema já não é meu. E isto é engraçado, porque é que as pessoas ficam muito ligadas e muito preocupadas com os problemas e depois não se libertam.
e depois deixam de ser felizes e deixam de ser aquilo que são. E não é o caso do Telmo Ferreira, perdoou e Perdoei. vive feliz. Claro, Feliz. e é viver um dia de cada vez e viver o dia como não houvesse o dia da manhã. E terça-feira está em Câmara de Lobos, logo pela manhã, às 10. Às 10 horas da manhã. A Sandra Nobre, autora do livro, também vai está estar presente. Sim. Está presente. É na Biblioteca de Câmara de Lobos. E já sei que não tem ansiedade nenhuma sobre a apresentação do livro em Câmara de Lobos. Não. Percebo isso. Vai correr como tiver que correr. Deixa fluir. E falando de perdoar, o Telmo vai estar em breve num evento que tem o perdão, enfim, como mote. E agora entra na conversa o Diogo Gonçalves, que é o produtor do grupo Dançando com a Diferença. Sim, o Telmo vai estar com a Bárbara Matos e o Henrique Amoedo num evento chamado Perdoar em Palco, em Matosinhos, em que, para além das conferências que vão ser dadas na cadeia de, se não estou em erro, de Custóias, a cadeia masculina de Custóias e da cadeia de Santa Cruz, também terão um espetáculo à noite, no dia 8 de julho, em que apresentarão a Menina da Lua. E é como o próprio título do evento diz, o Perdoar em Palco é mesmo sobre perdão e sobre ultrapassar as dificuldades da vida. E é isso que o Tom vai fazer, dando o seu testemunho de vida. A Menina da Lua continua a marcar. Continua sempre, não há Dançando com a formas de Diferença, resolver. Não há forma. Já não é um Henrique Amoedo que Não, dança. já não dá para Já não acompanhar dá. aquele ritmo. É o Telmo. Agora fiquei eu a dançar Ficou com a Bárbara. Bárbara. Com a Bárbara. Já agora, Telmo Ferreira, das múltiplas coreografias que teve a oportunidade de fazer, qual é as que registra e lhe ficam? Isto é uma palavra, marcam? isto é muito complicado. Muito complicado. Isto é muito complicado porque é engraçado. Muitos jornalistas fazem esta pergunta e eu costumo dizer que para mim são todas marcantes. Cada uma tem uma história e elas significam muito para mim. E cada uma tem uma leitura. Eu não posso dizer que gosto mais daquela e mais desta, mas não, eu gosto de todas porque estamos de corpo e alma e é bonito quando se envolve e quando se está, e quando não se está é que não se está a sentir nada. E então se não é para sentir nada não... Olha, sim, não vale a pena. Não vale a pena. Exatamente. A última coreografia foi o Dois Dicom, a que eu assisti, e vou dizer que foi uma experiência muito marcante. Saí do Mudas e no percurso ao Fonchal vinha com uma certa angústia. Foi realmente um momento que me marcou muito. Senti profundamente. O Telmo é um dos protagonistas, podemos dizê-lo, a par com a Maria. E foi um momento único, uma experiência única. Também suponho que para si. Portanto, a última coreografia também é aquela que está mais presente. Sim, que está mais aquela... presente, que está agora mais enraizada, principalmente no corpo. É um espetáculo muito bonito, exigente, parece-me. Muito exigente. Muito exigente e desafiante. Principalmente falando da Maria, os medos que a Maria tem e que eu dizia, Maria, para, não tens que ter medo, deixa. O facto de uma cambalhota, ela te dá de uma cambalhota e ficar com medo, e que agora está-se para me pedir, podes-me dar mais uma cambalhota? No lugar de ser uma, pode ser duas. E levá-la até ao teu limite. Ao limite dela. E acho que isto foi muito bonito, e ela se desafiar, porque a Maria não era assim. E poder arrancar dela aqueles desafios, não é? O máximo que ela tem dentro dela, que ela aquele medo de não consigo e não sei o quê, e por fim brigava já com ela dizia, pronto, já sei, a palavra que eu não posso dizer é não, só posso dizer sim. Sim. Eu, pronto, então vamos para um gravador e vamos dizer sim. É o papi também. O Telmo Ferreira foi muito bem ensinado. Amiguíssimo. Dois Dicom tem apresentações previstas lá fora, Henrique Amoedo.
A gente está negociando, o Diogo tem feito um bom trabalho na área de produção. Tem vendido o espetáculo, tem vendido. A gente tem negociações importantes acontecendo, não tem nada fechado até esse momento, mas temos negociações muito importantes acontecendo para 2018. Que é Para o quando a próximo gente ano. está centralizando as coisas Sim. e que as temporadas dos teatros já estão Sim, praticamente sim. fechadas. Sim, só na próxima E temporada. só na próxima temporada, a que partir há de setembro, é que a gente possibilidade de começa a agendar. circular com essa obra. Diogo Gonçalves, há um anúncio a fazer, que é a apresentação no Funchal de um bailado, uma dança, o Si n'est pas un film, dueto para maçã e ovo, pela companhia Paulo Ribeiro, a convite do Dançando com a Diferença. Quer explicar-me o que é que vai acontecer? É assim, no âmbito da nossa programação cultural anual, o Dançando com a Diferença convidou a companhia Paulo Ribeiro a apresentar o Si n'est pas un film, o dueto para maçã e ovo. Como o próprio título diz... Estranho. Sim. É um dueto. É um dueto. Como o próprio título diz, não é um filme, mas ao mesmo tempo é um trabalho que engloba diversas artes. Não só a arte, não só a pintura, não só o filme, mas também a dança. Como o próprio título refere, é uma reescrita do amor que podemos ver em René Magritte, com o seu quadro Os Amantes, e é um trabalho que tenta, isso mesmo, reescrever o próprio amor em palco. Falar do amor possessivo, do amor carinhoso, daquele amor que é transversal a tudo e a todos. E é isso que os bailarinos vão fazer em palco, que é o João Cardoso e a Ana Jezebel, da companhia Paulo Ribeiro. Esta coreografia do próprio Paulo Ribeiro. Estamos a repetir tantas vezes o nome dele. Mas e digamos que não é uma obra difícil, é uma obra familiar, é uma obra para todos. Para todos, para toda a família. Para toda a família. E estará em cena no fim de semana, este fim de semana. Dia 24 de junho às 9 horas no Teatro Baltasar Dias e dia 25 de junho às 5 horas. Henrique Amoedo, a companhia Paulo Ribeiro é companhia de... A companhia Paulo Ribeiro é a companhia residente do Teatro Viriato em Viseu. Pois. Não queria arriscar, mas sim, é a companhia... Onde o Henrique continua a fazer a residência. Esse ano eu sou artista artística. residente, ou seja, divido o espaço com a companhia Paulo Ribeiro ali para algumas atividades, mas é uma companhia, ou seja, o Paulo já acompanha o trabalho do Dançando com a Diferença há algum tempo. O Paulo já coreografou para a gente o Desafinado, que foi um grande sucesso, que foi a melhor obra apresentada em Portugal em 2012. Enfim, a gente tem uma relação muito próxima. O Paulo atualmente é o diretor da Companhia Nacional de Bailado, abandonou a sua própria companhia, ou seja, ele não é mais o diretor da companhia, que atualmente é dirigida... São Castro e o António Cabrita. São Castro e António Cabrita. Mas é isso. É óbvio que está presente o Paulo, é óbvio que está presente a obra do Paulo e óbvio que essa coreografia e outros trabalhos que o Paulo criou para a sua própria companhia ainda fazem parte do repertório. E é claro que é um pouco consequência da residência artística do Henrique Amoedo lá, no Teatro Viriato, que permite que possamos assistir a este trabalho aqui no Funchal. É fruto também dessa residência. E outra coisa que é importante são os apoios financeiros ao associativismo da Câmara Municipal do Funchal. Ou seja, esse apoio financeiro às associações, ou seja, parte do apoio financeiro que a gente teve para gerir a associação, a gente está investindo em programação do teatro também, trazendo uma programação de qualidade para o teatro. Então, essas duas coisas são importantes para que isso seja possível. E acho que é um trabalho de formação de públicos que é responsabilidade também de quem faz um trabalho como o trabalho que faz o Dançando com a Diferença. Então a gente tem um trabalho como o do Exdicom, por exemplo, que tem uma linguagem, Sim. Uma linguagem, como a Marta disse, que tocou de alguma forma. E podemos dizer que é um pouco mais difícil. Que é mais difícil, que é mais duro, é um trabalho mais duro. Se olhar for uma metáfora boa, acho que é um trabalho mais duro. E esse trabalho da companhia Paulo Ribeiro é um trabalho muito mais acessível e acessível a todos. O Diogo deu um exemplo hoje, quando a gente estava conversando, que as famílias que querem estar juntas, ter uma boa programação e que têm filhos pequenos, que têm interesse pela dança, é um ótimo espetáculo para começar a gerar esse interesse e perpetuar isso. Então é um trabalho mais simples, bonito,
e acho que fica como uma dica excelente para as pessoas virem ao Funchal mesmo no sábado, por exemplo, virem para a Baixa do Funchal, ver o fogo e antes disso pois. assiste o espetáculo no teatro. É no sábado às 9 e no domingo depois já à tarde, pelas 5 da tarde, e os bilhetes estão à venda no Teatro Municipal. Telmo, alguma vez pensou vir a tornar-se presidente da associação Dançando com a Diferença? Não. Não, eu acho que foi muito natural e muito bonito. Porque foi a própria antiga presidente da associação, que era a doutora Cecília Berta, a própria, mesmo numa reunião geral, tinha dito que já não estava com condições de ser presidente do Dançando com a Diferença, mas sim que queria alguém especial, que fosse o Telmo como presidente no Dançando com a Diferença. E isto foi tão bonito e emocionante, porque todo mundo ficou ali, não estava à espera naquele momento. E foi muito bonito. E, sim, não pôde recusar, o Telmo não pôde recusar. Não pôde recusar, claro. Foi num momento muito bonito, e sendo a pessoa, a figura que é a doutora Cecília, também é uma pessoa muito marcante para nós e que quem também ajudou muito o Dançando com a Diferença a crescer e que deu asas também a este projeto a voar e pronto. E está num bom momento o projeto. Sim. Peço que fale como presidente. Sim, está num bom momento. Está a acontecer muitas coisas bonitas, não se pode dizer que não. Há muita coisa a ser avaliada, há muita coisa de que ser repensada talvez, também, e nem tudo o que nos espere pode ser aceito também, porque há começam a ser contras. muitos solicitados, não é? Sim. Decorrente um pouco do livro também. Sim, no livro, algumas das solicitações têm a ver com isso. Também tem a ver. E há que gerir. E há que gerir também, exato. E eu costumo dizer que nós alimentamos de arte. E é esta arte que nos dá vida. E nem tudo o que podemos fazer é gratuito. As pessoas também têm que aprender a pagar a arte e pagar e ser reconhecidos. As pessoas têm valorizar, exato. Valorizar a arte. Que não é tudo. O facto de ser de graça, não temos nada. E eu acho que temos que. Não acho, tenho certeza. Temos que pagar para poder valorizar o trabalho dos outros. Porque o artista não vive só do ar que respira. Telmo Ferreira, Henrique Amoedo, estamos no fim. Muito obrigada por terem vindo. Também ao Diogo Gonçalves. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigado. E fica essa nota. Falamos muito do livro e do percurso do Telmo. Tudo está no livro. Poderão perceber um pouco melhor este percurso lendo o livro. Sim. Muito obrigada. Muito bom dia. Obrigado. Obrigado.